proposta agora desse tempo que a gente vai ter nessa aula, eu sei que o Gustavo ele já deu ele fez um briefingzinho sobre alguns ensinos, mas a gente passar ponto a ponto, se não todos, mas os principais pontos de ensino da teologia da prosperidade. E a gente olhar para isso e contrastar com o que a Bíblia diz, na verdade, sobre cada um desses pontos que a teologia da prosperidade enfatiza, né, ou trabalha. Ok? Vamos orar? Vamos orar? Senhor, nós louvamos e bendizemos o seu santo, poderoso e maravilhoso nome. Somos gratos ao Senhor por esse tempo que o Senhor nos permite estar aqui reunidos, o teu povo, diante, ó Deus, de assuntos que são preciosos, importantes, que nos ajudam, ó Deus, a calibrar, Pai, a nossa fé e nos ajudam a perceber de que maneira a nossa cultura, até uma cultura dita evangélica, tem olhado para o Senhor e tem olhado para a sua palavra e nos ajuda a ter um norte quanto àquilo que nós precisamos nos apegar. Muito obrigado por esse tempo precioso, pela aula que já tivemos. O Senhor continue abençoando a vida do nosso irmão, do Gustavo. Eu peço também ao Senhor que abençoe o tempo que teremos agora também, que o Senhor possa também trazer luz para nossas mentes a respeito daquilo que nós veremos um pouco mais e quanto à próxima aula que teremos também, que seja um tempo proveitoso e um tempo também de edificação e de crescimento da tua igreja. É a minha oração, em nome santo de Jesus, Pai. Amém. Bom, meus irmãos, então, como foi dito aqui, esse movimento, essa linha do tempo que o Gustavo fez aqui, a gente então tem o ápice aí da teologia da prosperidade aqui no nosso país, lá pela década de 80. E a gente percebe então que essa teologia ela tem grande influência nas igrejas evangélicas no Brasil. O Gustavo citou aqui alguns líderes, né? Eu até separei no último slide sobre algumas igrejas que abraçam de maneira assim integral a teologia da prosperidade. Mas nós vamos ver que esses ensinos, eles por vezes não são abraçados completamente, mas parte deles já são adotados por muitas das igrejas, até igrejas históricas. Porque a gente chegou naquele nível em que, como foi falado aqui pelo André, né, tudo isso que eles abraçam e propõem é o que, na verdade, é o chamariz, né, que faz com que as pessoas anseiem por aquilo. E aí muitas igrejas sérias, igrejas verdadeiras, né, em seu momento de fraqueza, acabaram negociando isso, cedendo. Então, pode ser até que elas não abracem todos os pontos aqui, ou elas não pratiquem todos os ensinos, mas a gente vai perceber que muitas estão flertando com um ou outro ponto, né, e isso está fazendo com que a sua teologia seja contaminada. E se a teologia de uma igreja ela é contaminada com aquilo que está para além das Escrituras, a gente sabe que na prática, a vida prática também dessa igreja vai ser prejudicada. Porque é isso, né? A nossa fé, ela se baseia na palavra de Deus, mas tudo que nós aprendemos não é somente um conhecimento teórico, algo que vai ficar só aqui para o nosso conhecimento, para o nosso intelecto. Mas o seu desdobramento vai ser o quê? Na nossa vida prática. E tem que ser assim, né? Hoje eu ouvi de um amigo, né? Luz para a mente e fogo para o coração. Então, é assim que a nossa fé ela é exercitada na prática. Tiago, em sua carta, vai tratar muito disso. Né? Então, se essas igrejas flertam em algum momento com um ou outro ponto da teologia da prosperidade, ela acaba falhando no seu ensino e isso traz implicações práticas para a vida dos seus membros. Né? A maneira como eles vão lidar com as situações da vida, os dilemas da vida. Né? Então, essa edificação que a gente fala como propósito da igreja, ela também envolve isso. Né? Nós somos edificados para estarmos, então, preparados para a nossa labuta diária, para o nosso viver enquanto aqui. Né? Temos aí
nosso pensamento na cabeça nos céus, mas os nossos pés estão aqui ainda. Então, tudo isso é importante para que a gente consiga não só identificar lá, ou tomar conhecimento, né? Talvez alguns de vocês nunca tenham entrado numa igreja com esse tipo de ensino, né? Mas o que a gente quer não é só fazer com que a gente saiba o que acontece lá, mas é para que a gente possa estar preparado para identificar, né, quando estivermos em algum lugar ou algum momento que isso tentar chegar também diante de nós. Então, a teologia da prosperidade, a gente poderia trazer aqui muitas definições, mas ela se baseia em quê? Está sem pilha, né? O que ele está passando sem pilha, né? Mas só um parênteses, Gustavo falou que não é só a questão da declaração que as coisas acontecem, mas se fizer o gesto, né, as coisas acontecem também. Então, se você gesticular, acontece. Obrigado, Gustavo. Isso. Não, então volta, Gustavo, não é ainda assim não. Acho que desculpa, tá? A minha fé está fraca, por isso que não aconteceu. Então, a teologia da prosperidade, ela se baseia, né, no ensino de que se o crente tiver fé nas promessas de Deus, se ele for fiel nos dízimos e nas ofertas, ele será sempre próspero e saudável. Então, nessa condição, né, se tiver uma fé potente, uma fé verdadeira, né, uma fé boa, forte, se ele for fiel nos dízimos, nas ofertas, não falhar, não vai lhe faltar prosperidade e saúde. Nada o vai abalar nessa condição. E aí sim, agora o próximo slide, Gustavo, a gente vai perceber o seguinte: qual que é a grande dificuldade, né, dos evangélicos perceberem o erro ou os erros da teologia da prosperidade? Qual que é a grande dificuldade? A grande dificuldade é que a teologia da prosperidade, diferente das outras heresias que atacam temas centrais para a fé cristã, ela não faz isso. Nós não vamos ver os teólogos da prosperidade negando a dupla natureza de Cristo. Nós não vamos ver eles negando a Trindade. Não vamos ver eles fazendo isso. O que nós vemos com os mormons, Testemunho de Jeová, eles não fazem isso, né? Eles não compram essa briga. Então, fica parecendo, né, por esse motivo, fica difícil de dizer logo de cara que eles são uma seita, que há heresia ali, porque, peraí, não nega Cristo, não nega a Trindade, não nega a dupla natureza de Cristo. Tudo que nós cremos, eles não contradizem a isso, né? Eles não reivindicam algo ao contrário. Então, é como se aqui, né, aqui está a ortodoxia, né, aqui está a heresia, né, ou as seitas, e a teologia da prosperidade, ela está aqui, né? Ela está nesse meio. Então, o que ela faz? Qual que é o modus operandi dela, né? Como é que ela trabalha? Como é que ela atua? Ela pega verdades bíblicas, mas em partes. E ela explora aquilo, ela dá um zoom naquilo dali. E ela some com outras verdades também bíblicas. Perceberam? Então, ela levanta algo, ela destaca algo da palavra de Deus, que é verdade, e ela some, ela vai colocando para longe ou minimiza outras verdades bíblicas também. Então, ela dá foco numa temática que é interessante para aquilo que ela defende, mas ela abandona todo o contexto, né? Então, é aquele grande risco, né, das heresias, né, que a gente sempre ouve aquela frase, né, que o texto sem contexto, ele é um pretexto para a heresia, não é verdade? Então, a teologia da prosperidade, como a teologia da libertação, eles atuam dessa maneira. Eles vão atuar assim, vão pegar somente recortes, né, e fazem até uma colcha de retalhos, né? Vão pegar no recorte, mas não olham para o todo, né? Não fazem aquele olhar que a gente já esteve aqui estudando como uma teologia bíblica como um todo, né? Os pormenores à luz da história maior, né? No contexto da história maior. Então,
eles fazem dessa maneira. É assim que eles operam. E aí, se você então abraça apenas alguns pontos da palavra de Deus, da sã doutrina, né, verdades bíblicas, mas abandona outros que também são importantes, qual que é o produto disso? Você tem, ou a gente tem, uma religião que está bem longe e bem diferente do que a Bíblia de fato ensina. E aí, por isso, nós temos a dificuldade, nós não conseguimos enxergar as igrejas que abraçam essa teologia como igrejas verdadeiras. Por conta disso. Porque eles omitem a verdade e apenas focam naquilo que eles querem trabalhar ou explorar, né? Então, nós temos dificuldade de enxergar essas igrejas como igrejas verdadeiras, né? Olhando, analisando as Escrituras e confrontando com os seus ensinos, a gente tem dificuldade. Pode passar mais um, por favor, Gustavo. Beleza, então, ali está um primeiro resuminho, e agora eu vou entrar propriamente nos ensinos da teologia da prosperidade. Primeiro, em relação às bênçãos materiais dadas por Deus. Os pregadores da teologia da prosperidade afirmam corretamente que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos com bênçãos materiais. Não tem mentira nisso, não é verdade? Deus tem prazer em abençoar os seus filhos com bênçãos materiais. Há prazer, o Senhor, Ele tem prazer nisso. O texto de Mateus 7,11 confirma isso, valida isso. Olha o que diz. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhes pedirem. Então, nós podemos confiar, de fato, que Deus cuida das nossas necessidades. A oração que a gente aprende, que Jesus ensina, a oração do Pai Nosso. Nós pedimos, o pão é o quê? É material. Dai-nos o pão de cada dia. Não é isso? E o Senhor nos dá. Não tem. Então, nisso, vocês vão ver que nesses ensinos próximos, a gente vai sempre ver algo correto no que eles afirmam. Então, de fato, o Senhor tem prazer em abençoar o seu povo, os seus filhos, com bênçãos materiais. Só que, aonde que agora há a deturpação ou omissão da teologia da prosperidade? Que eles omitem que essa bênção material que é vinda de Deus, ela é pela graça, ela não é um direito adquirido. Então agora, porque eu sou um crente em Cristo Jesus, eu professei a minha fé em Cristo, agora eu tenho o direito de comer do melhor dessa terra. Não é? Isso é meu direito. E não é isso. As bênçãos materiais que nós recebemos do Senhor é pura graça. Não é um direito adquirido. Então, exigir de Deus prosperidade é um erro. Nós não estamos em condições de exigência. Nós não estamos nessa posição. A nossa posição é de gratidão por aquilo que Ele nos dá, por aquilo que Ele nos abençoa. Então, olha como que a teologia da prosperidade enxerga as bênçãos materiais. Fazem um recorte. Não é bom. O Senhor tem alegria, abençoar os seus filhos, o Senhor é um pai bom. Só verdade aí, né? Aí é onde começa o erro. Então, você pode requerer do Senhor isso. Reivindique, peça. Peça que você tem direito, você é filho. Filho tem direito à herança, a tudo que é do pai, e aí você pede que você vai receber. Então, é a maneira como eles aplicam esse ensino relacionado às bênçãos materiais. Outra coisa. E aí também a oração. Eu falei aqui do que Deus dá, das bênçãos. Agora eles vão ensinar também sobre a nossa oração, que a oração, então, do crente precisa ser pedindo essas coisas. Olha, você só não é próspero no seu negócio, nas suas finanças, porque você não pede.
Você precisa pedir isso. É claro que também não é errado pedirmos ao Senhor coisas boas, orarmos por isso, né? Nós gostamos muito de, quando estamos em momentos de oração, né, de seguirmos aquela métrica de orarmos as Escrituras. Mas temos também o nosso tempo e o nosso momento para pedir ao Senhor aquilo que são coisas que são necessidades nossas. E, por vezes, vão ser bênçãos materiais. Não é verdade? O próprio o apóstolo João, lá em 3 João 2, ele vai dizer: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, a oração aqui era para quê? Para a saúde. Não tem problema nisso. Orar, pedir ao Senhor, pedindo ao Senhor saúde, pedindo ao Senhor uma bênção material, talvez que você precise, uma necessidade, algo que lhe falta para você cumprir, não tem problema. Só que a teologia da prosperidade ignora uma outra verdade, que eu posso orar, mas Deus também tem o direito de não me dar. Percebe? Então, no ensino deles, isso é subtraído. Você pode orar? Posso orar. Mas Deus também tem o direito de não me dar. O direito de Deus. Né? E isso não significa, então, que nós temos pouca fé ou que estamos sendo infiéis ao Senhor. Simplesmente vão ter momentos, situações que o Senhor não nos dará aquilo que nós pedimos a Ele. E glórias a Deus por isso. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Por vezes Ele não vai nos dar até coisas boas que vamos pedir, porque Ele tem um propósito. Então, eles ignoram isso. E aí, o que eles fazem, né? Eles fazem, então, campanhas de oração, estabelecem propósito, ora no monte, jejuam, né? Fazem esses movimentos. Mas eles esquecem que nada disso, ou tudo isso, não obriga a Deus a conceder bens, saúde e nenhuma libertação de males. Não há uma obrigação para Deus mediante a essas ações. Então, eles esquecem disso. Nós precisamos, então, olhando para essa abordagem, a gente precisa lembrar que Deus, Ele é soberano e Ele é infinitamente sábio. E Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele nos dará, Ele nos atenderá conforme a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Vontade do Senhor, na maneira dEle. 1 João 5,14. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Por vezes eu vou chegar diante de Deus pedindo algo que é a minha vontade, talvez que eu pense ser a vontade de Deus também. E por vezes eu não vou receber e eu preciso compreender que de fato essa não era a vontade de Deus para mim. Pode passar, por favor. Opa, aí, ó. Gustavo falou um pouquinho sobre isso. Um outro ensino, né? A declaração de prosperidade. O poder que há em você declarar, em falar. Não sei como é que fica para quem é mudo, né? Não sei como é que funciona isso. Se esses estão excluídos da prosperidade. Não sei se vale já linguagem de sinais, né? Mas tem que declarar. Então, é aquela prática da confissão positiva. Declare. Declare com confiança no poder e na bondade de Deus. A certeza que Ele vai atender o seu pedido de prosperidade, de saúde. Só que o que está por trás disso é um engano, e que por vezes talvez você até já falou isso em algum momento da sua caminhada, na sua imaturidade, né? Não, olha, declare que a tua palavra tem poder. O que você declara tem poder, tua palavra tem poder. Isso é uma ideia, meus irmãos, não bíblica, né? Porque o poder não está na minha palavra, o poder está na palavra de Deus, não naquilo que eu falo. Não há poder nisso, né?
Agora, o que tem de verdade nesse ensino da declaração? Nós podemos, né, e devemos declarar as virtudes do nosso Deus, né? Proclamarmos a grandeza do Senhor, proclamarmos a sua bondade, o seu amor, a sua soberania. Devemos fazer isso. Proclamar a grandeza do ser de Deus, né, do caráter de Deus. Ok, mas nós não temos o poder para realizar cura e nem vitória somente declarando. Declara que vai acontecer. É assim que eles ensinam. Nossas palavras não têm poder algum para abençoar materialmente ou com saúde alguém. Pode passar, por favor, Gustavo. Isso. Um outro ensino também, o ensino de que os dízimos, entre a relação dos dízimos e ofertas com a obrigação de Deus. Né? Eu gostei desse slide lá. É um contrato ali, né? Está só assinado por um lado. Bom, então, nesse entendimento, essas igrejas, né, enfatizam o quê? Que o dízimo, eles enxergam e ensinam que o dízimo ele é visto como uma lei divina e que é também a condição para que Deus libere as bênçãos espirituais. E aí, eles, por vezes, né, esses líderes, essa liderança, eles fazem uma pressão psicológica, né, sobre os fiéis, usando textos bíblicos. Alguém já disse, eu não lembro quem é o autor, já disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, ou de maior parte delas, porque as pessoas, como eu disse, né, fazem como esses, pegam recortes e ali montam uma teologia em cima, às vezes, de um versículo, né, de um ensino e esquecem todo o resto. Né? Então, eles fazem até pressões psicológicas, citando aí Malaquias 3, de 8 a 11, né? Quem temos roubado é o Senhor. E aí, nesse ensino, se você não é fiel nos seus dízimos, suas ofertas, toma cuidado, porque vai vir um devorador. Talvez isso que você está passando é porque você não é fiel nos dízimos e ofertas. Você até devolve o dízimo, mas você é fraco em oferta, você não oferta. E aí, olha só, um devorador vai entrar nas suas finanças. Né? E é por isso que você está passando essa situação difícil aí. Dar conta todo mês, nunca bater, sabe? É por isso. Devorador. Né? É claro, meus irmãos, que nós sabemos que o dízimo, as ofertas, são práticas bíblicas e que já existiam muito antes da lei de Moisés. E ela continua no Novo Testamento. Apesar de nós não entendermos biblicamente que é algo como uma obrigação ou como um mandamento, nós reconhecemos nos dízimos e nas ofertas uma expressão de um coração grato. Porque percebam, se na nossa cosmovisão nós compreendemos de que tudo que temos, recebemos do Senhor, vem dele, e a condição para obter aquilo que nós obtemos também vem dele, ou seja, se você consegue exercer o seu ofício lá no seu trabalho, e você tem saúde para tal, se nós reconhecemos que a saúde quem dá é o Senhor, e é Ele quem permite com que eu realize as minhas tarefas, e no final lá do mês eu tenha um salário, um pagamento por isso, de forma grata, nesse reconhecimento, então eu vou agora dedicar ao Senhor parte daquilo que Ele já tem me dado, como forma de gratidão ao Senhor. Percebam? Então, é claro, nós entendemos e compreendemos que é uma prática bíblica, dízimos e ofertas. Mas o nosso olhar para isso é um olhar de gratidão. Nós expressamos com o nosso bolso parte daquilo que o Senhor já tem feito por nós. E não enxergamos como uma obrigação. E nós não vemos no Novo Testamento, na palavra de Deus, em nenhum momento, indícios que as bênçãos materiais de Deus estão condicionadas à nossa fidelidade nos dízimos e ofertas. Deus não nos abençoa materialmente porque nós somos fiéis em dízimos e ofertas. Deus o faz porque Ele é um
Pai bom, generoso. Não porque merecemos, mas Ele sabe daquilo que nós necessitamos. Percebem? Percebem como que eles olham para os dízimos e ofertas como um contrato. Senhor, vou ser fiel aqui e agora o Senhor precisa me dar. E olha, o que eu citei no início desses ensinos entrarem em igrejas históricas, que eu já ouvi de gente crente, assim, sabe? E passar por momentos difíceis, falar assim, eu orei ao Senhor, Senhor, por quê? Eu sou fiel ao Senhor nos meus dízimos e ofertas, porque eu estou passando por isso. Quantos de vocês já ouviram isso? Como se ser fiel nos dízimos e ofertas fosse uma obrigação do Senhor cumprir o contrato dele. Eu não posso passar por uma escassez financeira, eu não posso enfrentar uma enfermidade severa se eu estou sendo fiel a Deus nos meus dízimos e ofertas. Pessoas assim, sabe, como eu posso dizer, crentes sinceros, mas que são afetados com esses ensinos. E que o Gustavo disse aqui, né, que esses ensinos vão entrando, estão lá na televisão, ou estão nas redes sociais, e isso vai, né, é até desleal, né? O pastor está aqui da igreja, ele ensina, traz comida boa para as ovelhas, saudável, ensina a palavra de Deus, né? Em poucos encontros, sai daqui, o tempo todo, a turma é bombardeada com teologia ruim. É no YouTube, é na televisão, e por aí vai. Estão à mercê disso. Então, pessoas, assim, sinceras, mas ainda com esse pensamento. Poxa, por que eu estou passando por isso? Mas por que eu, Senhor? Por que isso está acontecendo? Se eu sou fiel ao Senhor, poxa, eu sou generoso, coopero, trabalho na sua obra, e eu estou enfrentando tudo isso. Né? Então, vejam como é que é um vestígio, né, uma rebarba desse ensino da teologia da prosperidade. Porque a gente não pode correr o risco de achar que é só lá que está impactando. Não. Isso vai entrando de maneira sorrateira, até mesmo na construção da sua cosmovisão. A maneira como você encara esse assunto, esse tema. Bom. Uma coisa que está intrínseca a isso também, né, é a ideia de sacrifício. Né? Muitas vezes está relacionada à ideia do dízimo, que se você quer ser abençoado por Deus, você tem que sacrificar. Sua bênção não vai vir sem esforço. Né? E isso é totalmente a negação da graça. Né? Então, para Deus fazer algo por você, você tem que fazer algo primeiro. Você tem que agir de alguma maneira, você tem que sacrificar algo que lhe é custoso, se você quer que Deus te abençoe. Né? Então, isso é uma forma de manipulação também. De você, de uma forma, jogar com pressionar o fiel a dar aquilo que ele não tem, porque Deus vai recompensar o seu sacrifício. Você não tem esse dinheiro, mas dá porque Deus vai te restituir 7 vezes mais. Então, você tem que fazer esse sacrifício de fé. Se você não fizer esse sacrifício, Deus não vai te abençoar. Então, isso também está muito intrínseco, essa noção de que, para que Deus nos abençoe, tem que ter sacrifício. Né? Você vai ter que fazer alguma coisa para que valha essa bênção sua. Né? Ou até comprometer algo que são de outras prioridades, né? Por vezes o cara vai lá assim, isso aqui é uma prioridade. Qual é a tua prioridade? Manter minha família, sustentar o meu lar. Não, não comprometa isso. Sacrifique isso. Que você... Justamente, verás, né? Faça isso aí. Eles trabalham nessa questão. Pode passar o próximo, por favor. Aí. Bom, e aí como que eles enxergam, então, os demônios, né, e a questão da miséria humana? Bom, os teólogos da prosperidade, eles acertam em dizer, né, ou afirmar que há poderes malignos, por vezes, por trás de uma opressão humana. Isso é um fato. Nós sabemos disso. Né? Que há uma guerra, há opressões malignas, que o Senhor, pela sua graça, nem permite que a gente tome assim, o conhecimento. A gente sabe que há, não é verdade? A Bíblia ensina que demônios podem oprimir pessoas, e por vezes atacando em áreas como finanças e saúde. Não foi assim com Jó? É isso? Ação de Satanás ali nas finanças de Jó, na sua saúde. Isso, de fato, é real.
Contudo, aí o mais, né, do que eles ensinam. Contudo, existem também outros fatores que são responsáveis pela miséria humana, como corrupção, desonestidade, ganância, mentira, injustiça, não é verdade? Uma falta de controle, não é isso? Preguiça. Então, tem outros fatores que podem ser a causa de um estado de miséria. Tem outros fatores, mas eles atribuem tudo sempre como sendo opressões malignas, né? E que isso precisa ser quebrado a custo de campanhas e de entregas, né? Então, e esquecem também que, ou não ensinam também, que grande parte dos males que enfrentamos são também resultados do nosso pecado. Por vezes também. Verdade? Problema não é o problema. Né? O problema é o coração. A fonte dos nossos maus desejos, dos nossos pecados. Então, por vezes, parte do que as pessoas vão enfrentar seja na área de saúde, né? Então você teve ali uma vida desregrada sua vida inteira, né? E aí você daqui a pouco você contrai, né, adquire uma enfermidade relativa àquilo que a sua má, como eu posso dizer, sua má mordomia com a sua saúde. E aí, foi uma ação demoníaca? Não, simplesmente o resultado daquilo que você, aí sim, na lei da semeadura, que você foi plantando durante um bom tempo da sua vida. Pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que parte seja oriundo disso também. Então, isso aí são os ensinamentos que eles omitem. Ô, Maria, vamos lá. E aí, a importância da fé. Como que eles trabalham a questão da fé, os teólogos da prosperidade. Eles ensinam que os seus fiéis precisam orar com fé, na certeza que Deus vai responder. Orar com fé, sabe? Orar com fé. E, de fato, até aí eles não erram. Mateus 21, 22. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração, com fé, segundo a vontade de Deus. Né? Então, só que, baseado em passagens como essa e outras, o que eles fazem agora? Então, se você orou com fé, né, fez lá a campanha, se dedicou, não aconteceu. Opa, peraí. O problema, então, está em quem? Está em quem pediu com pouca fé. Se você não está recebendo, se essa doença não te deixou, se você não foi curado, é porque você não teve fé. Gente, isso beira assim a margem do ridículo. Já tive numa ocasião que um homem vê aqueles momentos, né? Um homem vê à frente para ser curado, um homem que era surdo. Né? E aí foi lá, estava liderando lá, né? Até difícil chamar um homem desse como pastor, né? Mas foi lá, fez uma oração, e agora? Você está ouvindo? Não. Oi, não, daqui eu não estou ouvindo. Não, você falou para orar por esse aqui que estava ruim, né? Não foi o outro do outro lado. Então, coisas assim ridículas. Mas que é assim que eles operam. Então, se não aconteceu, é falta de fé. E aí você precisa, E aí fica aquela classificação, né? Então, os que recebem é porque têm um grau de fé mais elevado. E aqueles que estão aqui, que não recebem, que não desfrutam uma saúde plena, de prosperidade, é porque têm pouca fé. Falando sobre isso daí, esses teólogos da prosperidade, eles sabem manipular o homem, né? Mas eles não manipulam Deus. Então, eles combinam com o homem, mas com Deus eles não combinam nada. Então, é frustrada essa certeza que eles dão, né? E é importante você falar isso, André, que por vezes, pessoas que estão, assim, às vezes no início da caminhada, ou ainda não são maduras na fé, vão falar assim, poxa, mas aconteceu. E aí? Aconteceu. Moisés também, quando estava diante de Faraó, eles também transformaram numa serpente.
A Bíblia vai dizer que Satanás, ele até se transformar num anjo de luz para enganar. Então, essas coisas não devem nos impressionar, porque nós sabemos também que Satanás, ele é ardiloso. E como o André falou, né? Essa manipulação do homem, para fazer com que as pessoas se impressionem com isso e depositem a sua esperança, né, nesses ensinamentos. Então, eles esquecem que a fé não é garantia que Deus nos dará tudo que nós pedirmos. Então, a gente volta a lembrar que orações com fé são sempre respondidas, mas de acordo com critérios segundo a vontade de Deus. E aí Deus pode responder orações sinceras, cheias de fé, negativamente. Deus pode dar uma negativa para uma oração cheia de fé. Ou Ele pode também atender favoravelmente. E Ele continua sendo bom nos dois casos. E às vezes há um perigo nisso, né? Que a gente associa a bondade de Deus quando Ele dá, né? Quando Ele abençoa. Dificilmente, no momento de dificuldade ou por uma situação adversa, a gente vai dizer, nossa, Deus é bom porque Ele está me dando essa enfermidade. Ou Deus é bom porque Ele não está me dando tal coisa. Às vezes, lá na frente, a gente fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor não me deu aquilo que eu pedi. Mas lá atrás eu não consegui enxergar a bondade de Deus nisso, né? Esse dia eu estava orando com meu filho e eu falei com ele, olha, poxa, como é que Deus é bom com você? Aí fui citando, depois falei, rapaz, peraí. Eu estou só citando coisas boas que Deus está dando para ele e estou associando Deus ser bom por isso, né? Deixa eu corrigir aqui o meu ensino. Eu comecei a falar, não, também por isso e tal, porque senão a gente embrenha nisso, né? E acha que Deus é bom ou atribui a bondade de Deus somente por aquilo que Ele dá, né? Por aquilo que é benefício para a gente, né? É, também. É verdade. É verdade. Né? As coisas ordinárias, né? Não só as extraordinárias. O que é importante essa questão da fé, né? É porque há uma troca. A gente passa a ter fé na fé. Ou fé em Jesus. Ou seja, a minha fé é se eu tiver uma fé grande o suficiente, então as coisas vão acontecer. Então, na verdade, a importância está mais no objeto da fé do que na qualidade da nossa fé. Em quem nós acreditamos do que na nossa capacidade de acreditar. E aí, por isso, a gente começa a botar a fé na fé. Eu creio que se eu tiver fé suficiente, eu creio que se a minha fé for grande o suficiente, então você, sorrateiramente, o objeto da sua fé muda. Ao invés de olhar para aquele em quem eu creio, eu passo a crer na própria fé. Né? Então, eu acredito que se eu acreditar o suficiente, vai dar certo. E não é isso que a Bíblia enxerga. E acaba virando, por vezes, motivo de orgulho, né? Não, aquele homem ali, rapaz, tem uma fé assim que, é ele, de estar ali, as coisas acontecem. Então, acaba virando motivo de orgulho, né? Próximo, por favor, Mariel. E aí, o que eles se baseiam muito, né? A gente vai perceber que os ensinos da teologia da prosperidade, na sua grande maioria, vão sempre lá no Antigo Testamento, né? Aí trazendo homens como Abraão, como Jó, turma que era bastarda de bênçãos materiais, né? Homens riquíssimos. Então, eles vão sempre trabalhando nessa questão, né? Então, os defensores da teologia da prosperidade vão sempre, nos seus ensinos, trazerem como é que eram as bênçãos de Deus para o povo de Israel. Só que eles esquecem que Israel, naquele momento, era uma nação. E Deus precisava fazer com que eles prosperassem como uma nação. Uma nação precisa ter terras, precisa ter bens, e porque Deus tinha um objetivo. Israel não era o fim, mas um instrumento no qual Deus, né, a gente agora olhando essa teologia bíblica, Deus separaria para si um povo. Eles foram um instrumento naquele tempo. Então, eles arrogam agora aquelas bênçãos que eram para o povo de Deus, para Israel, para o crente individualmente. E eles usam muito o texto de Deuteronômio 21, 1 a 14, né? Quando diz, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo.
Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros dos seus cordeiros, dos seus rebanhos. A sua cesta, a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que o atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Vocês emprestarão a muitas as nações, e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer um dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Percebam que há aqui condicionamentos para o povo de Israel, mas sempre suprimidos, né? O que a gente ouve deles? Você é a cabeça, não é cauda. Você vai emprestar, não vai tomar emprestado. Você vai estar por cima e não vai estar por baixo. Vão vir seus inimigos por um caminho e vão fugir por 7. É o tempo todo baseado nisso que é o ensinamento deles. Sempre assim, agindo dessa maneira. Mas eles ignoram também que as promessas feitas ao povo de Deus eram naquele momento como uma nação. Israel era a nação que mantinha uma aliança com Deus. Ali, ó. Então, a aliança de Israel, né, ou de Deus com Israel, ela significava também e traziam as bênçãos materiais. Mas tudo aquilo ali era uma sombra do que aconteceria na nova aliança, que são as bênçãos espirituais que nós desfrutamos hoje. Essa parte aqui, eles suprimem. E querem ensinar que aquelas bênçãos para Israel como nação, agora são para cada um dos indivíduos. Mas uma característica aí desse povo, né, é que eles estão presos na lei. Eles não enxergam graça. É isso. E é uma deturpação, né? Eles fazem... Fala, Tiagão. Desse jeito. Então, meus irmãos, dessa maneira, a igreja cristã, que é a herdeira espiritual de Israel, não é uma nação, mas ela é herdeira. A igreja não tem território, nem sistema econômico. Seu povo é um povo espiritual, oriundo de todas as tribos, raças e povos. Então, nós não podemos, né, tomar a passagem do Antigo Testamento, promete bênçãos para Israel como nação e trazer diretamente para indivíduos, né? É o que eles fazem na exposição, né? Aquele perigo de tomar a rota direta, né? Então, está aqui o texto e eles partem logo para a aplicação, né? E a gente sabe que primeiro a gente vai para o contexto, né? O que o autor, a intenção do autor, que ele estava querendo comunicar para os seus primeiros ouvintes, e depois a gente vem, de fato, para a aplicação, né? Aquele triângulo da sequência. Isso aí gera trabalho, né? Ah, sim. E não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Só olhar para os pastores que não dá dinheiro, né? Então, perceba isso, né? E uma outra coisa, eles a todo tempo buscam ou enfatizam
né, a busca de uma vida melhor aqui nesse mundo. Há algum problema de encorajar alguém a buscar, né, melhorias enquanto está nesse mundo? Há algum problema de você buscar uma melhoria em termos da sua profissão, para você ganhar mais? Há algum problema nisso? Não. Mas para esses, para os teólogos da prosperidade, é só isso que vale. É isso que é o fundamental. Viver, né, e comer do melhor dessa terra, quando está aqui. Sempre assim, né? Então, não tem problema em buscar condições melhores. Paulo, em 1 Coríntios 7, 21, ele disse que se um cristão, né, chamado como escravo, tivesse a oportunidade de se tornar livre, que ele deveria aproveitar essa oportunidade. Não tinha problema algum nisso, né? Então, é lícito para o crente prosperar financeiramente, ter uma ascensão social, ter melhores condições para a sua família. Não há problema algum nisso, né? Mas eles esquecem ou eles omitem que, se isso não acontecer, não é um sinal de infidelidade de Deus. Então, se o crente não ascender socialmente ou financeiramente, não é que Deus está sendo infiel. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sabe onde eu vejo muito isso? Criação de filhos. É muito comum você, quando os filhos vão chegando lá na adolescência, juventude, bate um papinho com mamãe e papai. E aí, filhão, chegando agora, né? Época de vestibular e tal, como é que vai ser? Não, o filho vai ser advogado, vai ser engenheiro. Não, isso aí... E aí, isso é um sinal de sucesso, né? Agora há pouco você ouve assim, não, meu filho foi montar a borracharia, quer trabalhar com isso aí. Meu filho quer ser missionário, meu filho quer ser pastor. Longe. Porque os próprios pais, quando pensam no melhor para os filhos, não, o melhor é o quê? Pai, você tem que estar aqui, pô. Tem que ser ou empresário. Percebam? É só lá que acontece isso? Não. É aqui, no nosso meio acontece também. Acontece. A gente entende que o melhor e tal, condição melhor é estar nessas posições. Quem disse? Então, se o irmão ele tem uma determinada profissão e ele está satisfeito com aquela profissão dele. E ele vive bem com aquela profissão dele. Então, se ele permanecer ali... Não vou citar nenhuma profissão que talvez possa se enquadrar em alguém que esteja aqui, né? Mas, se ele está bem naquela posição, por que eu tenho que enxergar que ele não ascendeu socialmente porque ele continua naquela profissão? Quem disse? E eu gosto muito do conceito de prosperidade que eu já ouvi, e para mim acho que faz muito sentido, né? A prosperidade está muito mais atrelada na ausência de necessidade. E por vezes a gente vai encontrar pessoas aí que passaram uma vida inteira com limitações e não tem necessidade alguma, né? Enquanto outros que, abarrotados, estão sempre necessitados, sempre em maus lençóis. Então, olha uma aplicação aqui para o nosso meio, que sorrateiramente entra na mente de muitos pais. Está preparando seu filho para quê? Não, meu filho, estou preparando ele para isso, para aquilo. É errado fazer isso? Não é errado. Só que nós não podemos achar que o meu filho foi ou vai ser alguém de sucesso se ele tomar esse caminho aqui. Quem disse? Quem disse? E olha, meus irmãos, trago uma triste notícia. Assim, comprovado, pessoas próximas que eu já vi, que papai e mamãe ficavam assim, nessa pegada, e olha como fez mal para os filhos. Como hoje estão distantes do Senhor. Porque o que era para ser priorizado e ser o mais importante, não foi ali, massificado, mas sim outras coisas. Então, o sucesso a custo de tudo. O sucesso a custo da comunhão do meu filho para com o Senhor. O sucesso a custo do meu filho estar longe da comunhão da igreja. O sucesso a custo de tudo. Para ser alguém importante, né? Porque aí quando junta lá a rodinha dos pais, não, meu filho é tal coisa, meu filho é... Né? Então, só um parênteses aí, uma aplicação que a gente precisa vigiar, né? Estar atento a isso. Ok? E aí, passa o próximo, por favor. Estou já chegando no meu horário aqui. Opa! Então, qual que é
a máxima deles aí. Eles veem Deus como um meio para conquistar uma vida melhor, financeiramente, saúde, em tudo. Deus é só o meio para o qual eu quero conquistar uma vida melhor. Eu já falei para vocês aqui uma vez, né, de um colega onde eu trabalhava, e ele falou, rapaz, agora, sabia que eu sou crente? Rapaz, agora eu sou crente também. Eu falei, pô, que bênção, cara, tu é crente. Rapaz, eu estava fazendo as contas, cara. Dinheiro que eu gastava com bebida, cara, agora que eu sou crente, não bebo mais, pô, está até sobrando dinheiro. Olha só, né? Então, ver Deus, ver o cristianismo como um meio para conquistar algo, né? Como é que é? O problema é que ele continua nessa porta, né? Continua nessa porta, depois saiu. Então, assim, mas qual que é o fim? O fim é o sucesso, é a prosperidade. O fim não é Deus. Esse é o grande problema. Então, a teologia da prosperidade, ela acerta quando encoraja as pessoas a buscarem, né, em Deus o suprimento das suas necessidades. Mas eles erram quando induzem os crentes a buscar isso em primeiro lugar. Esquecendo de Mateus 6, né? Então, o que nós buscamos em primeiro lugar? Nós buscamos ao Senhor. É isso? Esse precisa ser o nosso foco. E as bênçãos? Aí deixa eu usar um termo aí dos neopentecostais. Elas correrão atrás de mim, né? Elas correrão. Isso aí é bônus, né? Ok, se o Senhor derramar, bênção, né? Então, a gente precisa lidar com isso, né? Por vezes, aí talvez você vai passar... Quantas pessoas enfrentaram talvez um lastro grande aí de um tempo de desemprego? Pô, não, vamos lá fazer uma campanha, né? Fazer uma campanha lá de tantas quartas... Para você, olha, não. Deus tem muito mais, né? Deus tem muito mais. Pode passar, por favor. Agora eu vou ficar ali. Então, aonde que habita essa teologia? Gustavo trouxe para a gente, né? No neopentecostalismo clássico, aonde o foco está no melhor agora, só que aí tem já também uma versão mais gourmet, né, da teologia da prosperidade. Está ali, ó, que já estão ficando meio... Já ficaram com o filme queimado, né? Hoje, chamar alguém de coach já é um xingamento, né? Mas eles, em algum momento, aqui, ó, estavam lá. Eu presenciei um culto de dia de semana, culto de quarta-feira, não estava quase ninguém na igreja, culto de oração, mas fizeram segunda-feira. Segunda-feira é um dia brabo. Igreja lotada, porque foi um coach incrédulo falar para os crentes numa igreja. Presenciei, já tiveram em alto, já tiveram prestígio. Então, ali é a versão mais gourmet, né? Coach, né? A cultura gospel ali de Vitória. Então, o que tem lá, né? O que tem? Quebra de maldição, campanha financeira, liturgia focada lá na conquista social. É assim, né? É onde habita essa teologia. Pode passar, por favor, Mariel. E aí, meus irmãos, eu queria, para finalizar, trazer algumas reflexões, né? Tem até como tema ali uma exegese cultural, né? Aí uma pergunta, né? Por que essa mensagem, então, por que os ensinos da teologia da prosperidade têm tanto campo hoje, meus irmãos? Por que eles ganham, tem tanto espaço? Por que isso vende bem? Por que tem audiência? Aí não dá para fazer também vilanizar só um lado, né? Eu sei que tem gente ingênua nesses locais, né? Assim, pessoas humildes tem, mas também tem os interesseiros. Então, esse ensino, essa teologia ganha campo, porque a gente vive uma sociedade extremamente materialista. É isso? Consumo ali desenfreado. Ter. É isso, ó. O ter define o ser. Outro motivo, né? Desespero e também questão do controle, né? Aí a gente vê a todo momento agora por essa busca desenfreada para ter esse controle financeiro, para nada fugir, para estar ali, tudo sob o meu domínio. Percebe isso? Então, o professor Matheus fala muito isso, né? A gente consegue, assim, a gente é tão ruim que a gente consegue pegar coisas boas e fazer com que essas coisas sejam ruins, né? É bom você ter uma vida controlada financeiramente? É bom. Prudente? É. Mas aí a gente vai para o extremo, né? Aí a confiança deixa de ser no Senhor e passa a ser naquilo ali, né?
não, porque eu sou alguém preparado, porque eu sou organizado, porque eu fiz isso. Então, opa, eu estou tranquilo. Aí muda o foco, né? Confiança muda, né? Então, aquilo passa a ser o Deus, passa a ser a confiança naquilo dali. Então, por que eles ganham campo? Então, a gente está nessa cultura materialista, consumo direto, né? E esse desejo para estar tudo aqui sob controle. Nós somos tendenciosos a isso, meus irmãos. Nós não admitimos que a nossa vida não está toda no controle de nossas mãos. Há coisas que nós não controlamos. Vão fugir como a areia do mar foge, como a água do mar foge quando a gente tenta pegar. Foge, não está no nosso controle. E a gente precisa aceitar isso. Simplesmente aceitar. Olha, tem coisas que vão para além do meu controle. Eu posso ser o mais prudente possível, mas, se o Senhor quiser, tudo isso vai por água abaixo. Né? Então, tem coisas que fogem. E como é difícil para a gente aceitar isso. Nós queremos governar, ser os governantes do nosso coração. Queremos sempre tirar Deus do negócio, né? Tirar Deus da posição, da cadeira, tirar Ele do trono, né? Queremos sentar na cadeira que é de Deus. É sempre assim, dominando tudo. Pode passar, por favor, Maria. E aí, há um teste constante que precisamos fazer na nossa vida. Qual que é a motivação pelo qual nós buscamos ao Senhor? Por que nós buscamos ao Senhor? Qual é a motivação que reside no nosso coração? Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma classe para novos membros, candidatos ao batismo, e eu perguntei para uma adolescente, né? Falei assim, por que você obedece ao Senhor? Ela tinha ali uns 14 anos já. Falei assim, pastor, eu obedeço ao Senhor porque eu reconheço o que Ele fez por mim naquela cruz. Então, em forma de gratidão, eu obedeço ao Senhor e entrego a minha vida para Ele. Nossa, eu nunca mais esqueci daquela resposta. Então, olha só, essa é a compreensão. Eu busco ao Senhor por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode me dar, não pelos benefícios de estar na sua presença. Busco ao Senhor pela face dEle, não pelo que Ele tem nas mãos. Eu sei quem eu era, e sei quem eu sou hoje, e por que eu sou o que sou. Eu sei quem fez isso. Então, no meu coração reside o que é gratidão. É por isso que eu busco a Ele. Essa precisa ser a motivação maior para eu servir ao Senhor com excelência, com zelo, com dedicação. Não é para que eu possa ter uma ascensão até na comunidade a qual eu faço parte, na igreja a qual eu faço parte. Não para ser visto pelas pessoas, não para ter destaque, notoriedade, mas porque eu sei qual que era a minha situação, qual que era a minha realidade. E eu sei quem provocou, quem fez essa transformação em mim, apesar de mim. Ok? Então, a minha motivação para buscar o Senhor tem que ser por quem Ele é, não pelo que Ele pode me dar. Tem eu esqueci, mas assim, eu li na capa de um CD que diz assim, não sei se é um provérbio hebraico, enfim, diz assim, né? Se eu te buscar por medo do inferno, queime-me no inferno. Se eu te buscar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te buscar realmente por quem tu és, não esconda de mim a tua face. Buscar o Senhor realmente por quem Ele é. É um teste, todo momento que a gente vai passando a nossa motivação. Obrigado. Senti que essa acelerada aí é para eu terminar já, está no horário. Mas aí, não, estou brincando, pode passar, é para passar mesmo, Ariel. E aí, como é que essa teologia lidar com a escassez, como o Gustavo falou, com o sofrimento, com dor, como é que é isso? Sempre atrela isso à falta de fé. Sempre atrela isso como uma maldição, tem que quebrar a campanha para demônio. Gente, sofrimento faz parte desse mundo caído que vivemos. E nós precisamos lidar com ele, o sofrimento e a escassez, com uma palavra que foi falada aqui, né? Contentamento. Contentamento. Contentamento não é acomodação, não é preguiça, mas contentamento é reconhecer que aquilo que eu tenho hoje é de fato aquilo que eu necessito e o Senhor tem me dado. É dessa maneira que a gente deve lidar. Pode passar, por favor. Acabou? Acabou? Não, tem mais um, né? Ali, tá. E aí, por fim, precisamos lembrar que tudo que nós temos e recebemos do Senhor não é por mérito, é pela graça. Por favor, não confie nem na sua intelectualidade, que você é bom pra caramba, não confie nisso não. É a graça do Senhor que te dá essa capacidade intelectual. Não seja orgulhoso. Não arrogue para si, não, porque eu... Não.
Não é por causa do seu network, não é porque você é descolado. Graça do Senhor. E não é mérito. Nós não tínhamos direito de reivindicar nada ao Senhor, né? Mendigos na fila do pão, né? Pedindo ao Senhor. E Ele nos deu pela sua graça. Ok? Então, a teologia da prosperidade vai dizer que isso é um mérito. Não reconhece, não enxerga graça. E é graça. Tudo que nós recebemos do Senhor é graça. Amém, meus irmãos? Eu acho que eu passei 1 ou 2 minutos, acabou, né, Mariel? Ah, tá. E agora eu vou falar a fonte de onde eu bebi, né? Então, um capítulo nesse livro do Augusto Nicodemos, né? Que a Bíblia fala sobre dinheiro, que ele vai tratar exclusivamente sobre a teologia da prosperidade e os seus ensinos.